Natália e esse é o Ancoradas em Propósito. Esse é um projeto que surgiu de um chamado de Deus, um chamado que Deus revelou para mim há mais ou menos uns 5 anos atrás. Um chamado que na época não fazia sentido nenhum, eu não entendia e até era uma coisa assim que eu não queria, que até hoje é uma coisa que para mim não me deixa desconfortável de ter que me expor sobre a minha fé e falar sobre isso, porque eu passei os últimos anos me ficando bem na minha, bem quieta, sem estar em rede social, sem. Eu fui de uma pessoa que postava muito, que não era cristã, virei cristã e fiquei mais quieta, mais isolada na minha, e eu tava tranquila desse jeito. Até que recentemente eu tive um encontro muito forte com o Espírito Santo, falando: olha, agora é a hora. Você lembra daquele chamado que eu te dei 5 anos atrás? Essa é a hora de você obedecer. E a gente sabe que quando Deus tem um propósito pra gente, Ele vai nos capacitar, mas mesmo assim, na nossa fraqueza, a gente fica desconfortável, fica nervoso, mas é nessa hora que a gente tem que colocar a nossa fé em Deus para poder, com a força dele, conseguir realizar os planos que ele tem para nós. O nome Ancoradas em Propósito vem de uma palavra que Deus me deu há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Eu estava passando por uma situação difícil num trabalho e eu não sabia o que fazia, confusa, naquela de qual o meu propósito, o que eu faço, sabe assim, seja estando eu com 40 anos, sem ter certeza da direção que eu tô indo, se o que eu tô fazendo tá certo, se não tá. E eu lembro que eu pedi um sinal para Deus que era uma âncora. E era uma coisa assim, nada a ver, porque era tipo assim, você não vê uma âncora em tudo quanto é lugar. Então, e eu falei, se eu tava na dúvida se eu mudava de onde eu tava ou não, e eu pedi um sinal, que era uma âncora. E no dia seguinte, eu tava indo pra academia e eu dirigindo pela mesma rua que eu dirigia todo dia, de repente tem um banco, e o nome do banco era Anchor Bank, que significa banco âncora, e tinha uma âncora, um símbolo de uma âncora enorme. E eu nunca tinha prestado atenção naquilo, nunca tinha visto. E daquele dia eu comecei a ver âncora em vários lugares. Então isso ficou muito comigo. E daí que veio esse nome Ancoradas em Propósito, porque quando a gente está ancorada em Cristo e a gente alinha os nossos propósitos com os propósitos de Deus, os nossos desejos mudam. E por mais que às vezes a gente esteja desconfortável para fazer alguma coisa, Deus vai nos ensinando e nos ajudando e nos capacitando para que a gente possa fazer o que Ele chamou a gente, né? E assim, durante muito tempo eu fiquei naquela de, ai, qual que é o meu propósito? E a gente fica muito nessa, porque quando a gente é cristão, a gente quer seguir a palavra de Deus, mas às vezes não é tão fácil quanto parece, porque às vezes a gente fica confuso do que fazer. E apesar de ter tido essa palavra, na época eu achava que era uma coisa assim tão absurda. Eu, como uma nova cristã que tinha passado mais de 35 anos vivendo a vida do mundo, a vida como sem seguir Cristo, como que você está me pedindo para eu ir, né, e falar sobre você e espalhar a sua palavra e não duvidando ou questionando, mas Deus, mas duvidando e questionando a minha capacidade. E eu fiquei, assim, no começo eu era muito focada em ler a Bíblia, em estar na igreja e
ajudar na igreja. E quando o Covid aconteceu, minha situação de trabalho mudou e eu estava trabalhando muito mais e tive várias bênçãos e tive várias promoções no trabalho e meu trabalho foi ficando tão ocupado e me distraindo. E apesar assim de eu ler a Bíblia e fazer as coisas certas, né? Eu cheguei num momento que eu não sabia mais a direção que eu estava indo, se eu estava fazendo as coisas certas para mim ou se eu estava fazendo as coisas certas que Deus pedia. E foi nesse momento que o Espírito Santo me confrontou. E eu tinha ido para o Brasil, eu moro nos Estados Unidos, já fazem 18 anos, e eu tinha ficado muito tempo sem ir para o Brasil, e eu tinha ficado esses 5 anos desde que eu tive esse chamado, eu fiquei 5 anos sem tirar férias, só trabalhando muito. E eu me lembro que eu fui para o Brasil, e foi a primeira vez em alguns anos que eu tive chance de, tipo assim, de descansar, de dormir, e de não estar na correria, de ter gente dependendo de mim, de trabalho, de telefone tocando, e-mail. Aí o Espírito Santo me acordou falando que eu tinha que tomar conta da minha saúde ou eu ia morrer. E foi assim, bem na cara mesmo. Olha, você tem que acordar, filha. E aquilo me assustou, mas não foi um susto assim de medo, foi um susto de um alerta. Porque eu falei assim, nossa, fazia muito tempo que eu não tinha ouvir essa voz. E é porque eu estava tão ocupada com o trabalho que eu, apesar de ler a Bíblia e fazer as coisas, né, certas, tentar viver da maneira cristã, por mais que eu não seja perfeita, eu não tinha percebido o quanto eu tinha me distanciado, o quanto eu estava fazendo outras coisas prioridade. E foi aí que, quando eu voltei do Brasil, eu comecei a tomar decisões, né, para melhorar minha saúde, porque eu realmente estava muito cansada. Eu tinha ido por ser uma pessoa assim que tinha competido em bodybuilding, que treinava todo dia, que era treinadora, em virar uma pessoa que estava trabalhando tanto, mas tanto, que os meus treinos, a minha comida era tipo assim, mais um costume e um hábito do que ter uma intenção de cuidar do meu corpo. E naquele momento o Espírito Santo me deu muita convicção, porque era, se eu sou... Sabe aquele momento que você tá assim, que você não escuta a voz de Deus e você tá naquelas que você acha que Deus não tá falando com você? Mas aí o que o Espírito Santo falou para mim é o seguinte, como que você quer ter a minha presença sempre em você quando você está destruindo o meu templo, que é o seu corpo? Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e eu estava maltratando dessa maneira, e aquilo me deixou muito, muito chacoalhada, assim, eu não sei se é a palavra certa, muito assustada, né, com o que podia acontecer, porque eu também não, eu quero ter a presença do Espírito Santo, não só a minha saúde, mas eu quero ter essa presença. E aí eu voltei do Brasil, comecei a mudar algumas coisas, só que eu percebi que a vida que eu tinha construído, ela requeria certas coisas que eu não estava, para eu conseguir viver aquilo que o Espírito Santo estava me chamando e me dando convicção, eu não conseguia fazer os dois. E eu comecei a tentar fazer muitas mudanças, e aí o Espírito Santo foi revelando para mim outras coisas que não são necessariamente coisas ruins, mas que da maneira que eu estava fazendo virava um pecado. Trabalhar demais, por exemplo, trabalhar uma coisa boa, mas quando você faz em excesso, ela é pecado. Então, tinham situações que eu estava ficando muito convicta. Às vezes, tá em certos lugares, talvez não você ir num restaurante, não tem problema, mas às vezes as pessoas, o ambiente que se forma naquele lugar, certas pessoas que estavam à minha volta, o Espírito Santo foi me dando muita convicção.
E como eu fui obedecendo essas coisas, cortando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu fui sentindo Deus falando que era para eu mudar da Flórida para Califórnia. Se você não mora nos Estados Unidos e você não é familiar, é na outra ponta do país. E isso significava que eu teria que também não só mudar a minha vida inteira, mas largar tudo que eu tinha construído. Carreira, amigos, tudo, para recomeçar de novo, num outro estado, sem conhecer ninguém, sem trabalho, sem nada. Não é a primeira vez que Deus me pede para mudar. Eu gosto de brincar que Deus gosta de me mudar. Eu não sei se é por isso que eu gosto muito de viajar e de fazer as coisas, mas eu sempre brinco que Deus gosta de me mudar. Mas é difícil, ainda mais assim, eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 42, e aí você tem que recomeçar. Mas eu cheguei num ponto que eu sentia, quando eu comecei a prestar atenção no meu corpo e do estado de cansaço e assim, a direção que a minha vida estava indo, por mais que no papel fosse tudo muito bom, eu sabia que eu não estava servindo o meu propósito. E então eu mudei, já fazem 4 meses agora, e eu ainda não tenho todas as respostas, mas há umas semanas atrás, como eu disse antes, o Espírito Santo realmente me chamou e falou: não, essa é a hora de você fazer. Você lembra o que eu te pedi? Você lembra o que eu te falei, o que era o seu chamado? Essa é a hora de você obedecer. E foi para isso que eu te trouxe aqui, foi para isso que eu te ensinei todas as coisas que eu te ensinei todos esses anos. Então, esse projeto que eu ainda não tenho certeza qual a direção que vai, tá na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, entendeu? É um projeto para falar de Deus, para falar de fé, para falar de Jesus e poder ajudar outras pessoas que talvez estejam na mesma situação, ou poder dar esperança para outras pessoas. Então, se você sentiu alguma coisa em comum, se você ficou curioso, subscribe, como é que fala em português? Olha, gente, eu já vou falando uma coisa. Eu vou me confundir muito em inglês e português, tá? Então, esse é o meu dia a dia. O meu cérebro fica entre os dois e às vezes tem palavra que não sai direito, tem palavra que eu não vou me lembrar, que eu vou falar errado. Mas a gente fala. Então, como eu estava falando, eu estou aqui em obediência a Deus, numa coisa que Ele colocou no meu coração. Eu não sei a direção que isso vai, mas eu gostaria muito de poder dividir a minha história, dividir as coisas que Deus divide comigo e as minhas dúvidas com você. Então, fica aí pro próximo episódio, eu não sei como chamar isso, mas eu espero que a gente consiga dividir várias coisas. Te vejo na próxima.